Bom, senhores, então a informação inicial que nós temos, eu vou começar passando para você, Ivan. Foi uma reunião que aconteceu por videoconferência, e por volta das 9h30 da manhã tivemos movimentações lá no Palácio da Alvorada, a residência oficial da Presidência da República. Ivan, você já tem o nome dos ministros do Lula que participaram aí, que estavam na mesa com Lula na reunião, né? Isso, além do Lula, está o vice-presidente Geraldo Alckmin, o Sidônio, que é da comunicação, e ele estava ali para fazer a nota que ele fez, que a gente vai repercutir daqui a pouco, o Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores, e também o Celso Amorim, que é assessor das questões internacionais, que de facto é o ministro das Relações Exteriores. Então, e o Fernando Haddad, ministro das Finanças, né, Economia, alguma coisa assim. Era esta a equipe de Lula na reunião, Paulo. Muito bem. E nós tivemos aqui a nota que foi publicada pela própria Presidência da República. Eu vou ler e aí vou passar para os comentários dos senhores. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu na manhã desta segunda-feira, 6 de outubro, telefonema do presidente Donald Trump, dos Estados Unidos. Agora já começo perguntando, será que o Lula que ligou ou ele que recebeu a ligação? Não sei, tá com uma carinha de retórica isso daqui. Em tom amistoso, os dois líderes conversaram por 30 minutos, quando relembraram a boa química que tiveram em Nova York por ocasião da Assembleia Geral da ONU. Os dois presidentes reiteraram a impressão positiva daquele encontro. Eu vou me segurar hoje. Paulo, isso aí é o Sidônio, segue o jogo. Isso aí é propaganda Isso aí segue o jogo. Pois é, propaganda do regime. O presidente Lula descreveu o contato como uma oportunidade para a restauração das relações amigáveis de 201 anos entre as duas maiores democracias do Ocidente. Recordou que o Brasil é um dos 3 países do G20 com quem os Estados Unidos mantêm superávit na balança de bens e serviços. Solicitou a retirada da sobretaxa de 40% impostas a produtos nacionais e das medidas restritivas aplicadas contra autoridades brasileiras, ou seja, pediu para tirar a aplicação da Magnitsky e, ao mesmo tempo, aqui, né, o tarifaço. O presidente Trump designou o secretário de Estado Marco Rubio para dar sequência às negociações com o vice-presidente Geraldo Alckmin, o chanceler Mauro Vieira e o ministro da Fazenda Fernando Haddad. Ambos os líderes acordaram encontrar-se pessoalmente em breve. O presidente Lula aventou a possibilidade de um encontro da cúpula da ASEAN na Malásia. Reiterou o convite a Trump para participar da COP30 em Belém e também se dispôs a viajar aos Estados Unidos. Eu acho que o Lula não ouviu o discurso do Trump na ONU, né, para convidar ele para a COP30. Os dois presidentes trocaram telefonemas para restabelecer via direta de comunicação. Do lado brasileiro, a conversa foi acompanhada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, os ministros Mauro Vieira, Fernando Haddad, Sidônio Palmeira e o assessor especial Celso Amorim. Bom, eu vou começar então com o senhor Sepúlveda, meu caro. Quais são as primeiras impressões do senhor da nota publicada pelo governo brasileiro? Olha, eu vou ser assim um pouquinho... Vou pegar todas as palavras, porque eu acho que tudo aí tem interesse. A nota é completamente balofa. Se você apertar essa nota, ela é completamente balofa. Não tem nenhum resultado prático em favor do governo brasileiro. Nenhum. Nem em favor do Lula, nada. Então, o que é que eles dizem? Como diz o Ivan, é o Sidônio fazendo propaganda. Não, a química estava muito boa e é prolongamento da química. Isso não quer dizer absolutamente nada. Depois, os pedidos do Lula, que eles mencionam aí, bateram como água bate no vidro da janela. Bateu do lado de fora a chuva e escorreu, porque não houve nenhuma resposta da parte do Trump. E, por fim, a designação do Marco Rubio, eu li 2 opiniões, uma da Ana Paula. Ana Paula, ela faz uma ponderação muito interessante, porque ela diz o seguinte, que os interlocutores deviam ser o Scott Bessent, não é? Ou o Howard Lutnick, que são os da Secretaria do Tesouro, e não vão ser eles os interlocutores. Quem é que vai ser o interlocutor que o Trump designou? Marco Rubio, ou seja, o homem que tem toda a visão da política externa do Brasil e que é o arquiteto
em boa medida, de todas essas sanções contra o Brasil, porque elas são sanções em função da política externa dos Estados Unidos. Pessoalmente, o que é que eu acho? O Trump deu mais um trança-perna no Lula e puxou mais a corda para ele, ou seja, o Lula, no telefonema ficou essa história toda da química, tudo plantado aí pelo Sidônio, a química foi muito bom, os 201 anos de relações, tudo isso é vago. Na prática, só houve uma coisa: Marco Rubio vai ser o interlocutor. Era todo o interlocutor que eles não queriam. O ministro Rubens Barbosa, que é um experiente diplomata brasileiro, disse que foi péssimo para o Brasil essa designação do Marco Rubio, pois ele é o arquiteto de todas as sanções. Inclusive, senhor Sepúlveda, eu tenho um trechinho aqui, o áudio não está muito bom, do que esse diplomata disse, né? Eu vou colocar na tela, vamos ver se dá para ouvir bem. O Marco Rubio complica para a gente, porque todas essas sanções que foram colocadas aqui saíram do Departamento de Estado, né? Vamos ver agora como é, depois dessa conversa, como é que o Departamento de Estado vai reagir. Tá aí, muito bem. E Bernardo, queria ouvir suas impressões também, meu caro. PH, quando você olha a nota, ela é dividida em 3 partes, né? Primeiro, então, bom dia a todos que estão aí nos assistindo. Ela é dividida em 3 partes. Primeiro tem o que o Lula disse, basicamente, o que ele pediu, o que o Trump teria dito, né? Porque quem sabe ainda vai ter alguma nota da Casa Branca, imagino que não. E por último, ali um suposto encaminhamento, né, da situação, né? Então ela é dividida em 3 partes. Quando a gente olha essa primeira parte, você tem ali no primeiro parágrafo apenas, vamos dizer assim, uma propaganda do Sidônio, como bem disse ali o senhor Sepúlveda, aliás, o PH, né? Ou seja, isso me parece Sidônio dizendo que o Lula que recebeu, né? Mostrando que o Trump estaria captado pela benevolência do Lula, né? E ligou para poder, né? Imagina o Trump, né? Resolvendo problemas da Terceira Guerra Mundial, aí para não eclodir, ele para, puxa, vamos ligar para o Lula, né? Não sei se de fato foi assim, mas bom, isso aqui eu acho que é a menor parte da carta, né? Diz do tom amistoso, tudo. Agora, a questão é que o Lula aqui, e pela própria nota, né, é ele que, na verdade, a nota indica que está aqui querendo captar a benevolência do Trump, porque ele fala que a ligação é uma oportunidade para a restauração das relações amigáveis, né, de 201 anos aqui com as maiores democracias do Ocidente. Inclusive, eu acho que isso aqui é um ponto de disputa, né, porque para o governo Trump o Brasil não é mais uma democracia. Ele insiste nas cartas em chamar de regime o Brasil, né? Depois ele recorda que o Brasil, o Lula, né, é um dos 3 países do G20 com que os Estados Unidos mantêm um superávit na balança. Mas obviamente, isso aqui é uma mentira, né, do ponto de vista prático, porque pode haver superávit na balança, mas em questão de taxas, o Brasil é muito mais abusivo, né? Por isso que foi, inclusive, taxado, mas, obviamente, isso aqui faz parte da propaganda sidonista, né? Do sidonismo cultural. E aí tem as grandes solicitações que a gente já sabia que seria, né? Da sobretaxa a sobretaxa não, né? A equivalência de taxa dos produtos nacionais e as medidas restritivas, que aqui são os vistos todos que foram sacados, e a Magnitsky na esposa do Moraes, no Moraes e no Instituto Lex, né, do outro, e as próximas Magnitsky muito provavelmente virão. Mas o ponto mais importante aqui, no meu entender, o Trump designa o Marco Rubio, como disse bem o senhor Sepúlveda, poderia ter sido, né, outra pessoa, né? Ou poderia ter sido até pior do que o Marco Rubio, poderia ser o Alvin Halsey, né? O almirante Alvin Halsey, que eu não sei se o senhor sabe, ele é o chefe do Southcom, né? Do Comando Sul. Poderia ser o Alvin Halsey, que já está aqui na América Latina, no Mar do Sul do Caribe, para negociar com o governo brasileiro. Em breve, quem sabe, pode até ser ele o negociador. Mas o interessante é isso, porque, veja, eu até conversava com o Ivan hoje, antes inclusive, de a gente saber dessa ligação, é que o fiel da balança das relações dos Estados Unidos com o Brasil, no seguinte sentido de quem vai, no meu entender, dar o tom do quanto o governo Trump vai tentar ajudar a América Latina, especificamente o Brasil ou não, é o Marco Rubio. Se não fosse o fator Rubio, fosse Não, que era o antigo secretário de Estado do Trump, do primeiro mandato, meu Deus do céu, me fugiu o nome dele aqui. Mike Pence. Mike Pompeo. Fosse o Mike Pompeo, eu acho que isso, ou pouco ou nada disso estaria acontecendo com o Brasil agora,
nesse momento, né? Então, assim, a designação do Marco Rubio mostra o tom que a coisa vai dar, né? Ou seja, pode colocar o Alckmin, que esteve com os criminosos iranianos hoje todos eliminados naquela posse esquisitíssima que o Alckmin foi, né? O Alckmin participando de todos os eventos do PT com o som de Internacional Comunista, gritando Lula, 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 né? É esse cara que eles vão mandar, o Mauro Vieira, que é uma nulidade, e o Haddad, que, assim, é um dos intelectuais do partido, né? Ou seja, o Trump, o Lula bota para negociar as pessoas absolutamente incapazes ou que não vai dar uma ponte com o governo americano. Então, assim, no meu entender, essa nota está comunicando que o governo brasileiro não tem a menor predisposição para negociar. Poderiam colocar alguém muito mais hábil, não sei, deve ter alguém mais hábil e menos ideológica, vamos dizer assim, para negociar com o governo, né? Para não acontecer justamente o que o Lula não quer, né? Que é o encontro pessoal entre os dois, que é o que o Trump quer. Ele falou isso publicamente na ONU, e acredito que o Trump não vai querer conversar com ele na cúpula do ASEAN, mas pode ser até que troque uma ideia, mas eu acho que a conversa mesmo para resolver o problema só vai acontecer se o Lula sentar no banquinho, do corner ali, né, do castigo da Casa Branca, né, para quem sabe tomar uma lição perante o mundo inteiro, né? É bem possível que isso aconteça, né? A única coisa que pode, no meu entender, preocupar-nos um pouco é que, segundo a nota, abriu-se uma via direta entre os dois governos, né? Diz a nota, os dois presidentes trocaram telefones para estabelecer via direta de comunicação. Agora, algumas pessoas disseram, não, o Trump arregou, eu vi aqui nos comentários, né? Veja, enquanto pode até haver uma via direta de contato, como tem, por exemplo, com o Macron, com tantos outros presidentes, mas esta via de contato, mesmo aberta, não vai resolver o problema enquanto as demandas fundamentais não forem atendidas, quais sejam, né, parar a perseguição judicial contra o Bolsonaro e seus aliados, parar com as medidas injustas comerciais, fazer com que diminua a perseguição, a juristocracia no Brasil e que haja eleições justas e limpas, que estava naquela carta principal que o Trump mandou, das 5 ou 4 que ele mandou. Então, enquanto esses pontos não forem atendidos, não vai haver sidonismo cultural que convença o Rubio, que é um homem tarimbado nas questões latino-americanas. Então, no meu entender, essa nota aqui depõe muito mais contra o governo Lula, né, do que eles fazem parecer nesses dois parágrafos aqui que tentam colocar Lula como garanhão amigo do Trump, né? Mas se você, como diz o seu povo, né, espreme essa nota aqui, alguma coisa a gente consegue tirar. Mas eu acho que essa conversa aqui deve ter durado uns 15 minutos de real, né? Porque ela era 30 minutos com tradução, né? Então 15 vai, 15 vem, deve ter dado ali uns 10, 12 minutos de conversa efetiva. Ela foi muito mais interessante que isso. Eu estaria curioso para saber alguma notícia de bastidor ou que, de fato, o Trump chegou a dizer ou propor para o Lula, porque aqui não tem proposta do Trump nem nada, né? Aqui a palavra do Trump tá vazia, né? Eu não consigo ver nada dele aqui. Então é isso aqui que eu acho que vai dar, de fato, o real tom dessa nota sidonista. Muito bem, Bernardo, muito bem. Gostei muito do que você comentou. E o que eu queria destacar aqui, primeiro, são 2 pontos, né? O segundo eu vou passar para o Ivan, inclusive, complementar. Mas o primeiro ponto que eu queria trazer é o final do segundo parágrafo, que disse isso daqui, ó. Lula solicitou a retirada da sobretaxa de 40% impostas a produtos nacionais e das medidas restritivas aplicadas contra autoridades brasileiras. Vamos lá. Quando a gente olha isso daqui, esse ponto me parece ser muito mais um recado do Lula para o mercado interno brasileiro. Quando eu falo mercado, eu estou falando a oligarquia política. O Lula falando, olha, eu fiz a minha parte, eu pedi para ele tirar, tá? Eu fui lá e falei com o homem. Só que assim, solicitou a retirada da sobretaxa de 40%. Em contrapartida, nós tivemos aí o governo Lula, né, ou o Lula, de alguma forma, sinalizando alguma coisa para parar com a perseguição política dentro do Brasil. O Lula, ele acertou alguma coisa ou fez uma retratação sobre as posições que ele estava colocando de querer utilizar yuan ao invés do dólar e falando de criar uma moeda do BRICS, né? Ele citou alguma coisa sobre cada vez mais receber aparato de guerra iraniano dentro do Brasil. Ele falou alguma coisa sobre a questão que envolve Israel e o que é um ponto muito importante para os Estados Unidos. Então, assim, eu ia falar isso agora, a questão de Israel
é muito séria e certamente, pelo menos não está na nota, né? É muito importante. Pois é, então assim, é uma miríade de coisas que tem aqui que envolve a taxação. Tudo bem, então vamos mudar aqui para o outro ponto que ele está falando, que é as medidas restritivas. Me permite uma interrupção? Claro. Só um questionamento aqui importantíssimo, que me ocorreu agora aqui, que vai, eu acho que, provar o ponto do senhor Sepúlveda, tá? De que essa nota é um... Como é que o senhor chamou, seu Sepúlveda? Não, balofa. Eu disse que era uma coisa balofa, né? Exato, inflada, né? Ou vazia, eu não sei qual sentido português usa balofa. É empada vazia, né? Empada vazia, ou pastel de vento. Pastel de vento. Entendi. Né? Pastel de vento acho que faz mais sentido. Porque a CNN, quando foi entrevistar a CNN, quando foi entrevistar o Haddad, que estava presente na ligação, você sabe o que ele disse? Eu não vou comentar, olha só, eu não vou comentar a nota, porque nós combinamos em não comentar nada publicamente e a nossa comunicação vai ser apenas a nota. Então, quer dizer, tem angu no caroço, ou seja, né, o que era para estar no pastel tá na barriga do pasteleiro, né, seu Sepúlveda? Pois é. E aí, só para complementar... Só uma pequena coisa. Podíamos ouvir o que é que o Ivan, em Londres, longe dos acontecimentos e perto de tudo, o que é que ele acha? Eu já ia trazer isso. Eu ia dizer, só o Paulo concluir, aí eu só vou concluir, porque é o seguinte, a gente tem uma outra coisa que é importante aqui na nota, que ele fala sobre medidas restritivas aplicadas contra autoridades brasileiras. Ok, mas o que foi dito? Olha, então as autoridades brasileiras vão parar com os processos indevidos, vão restituir os valores roubados praticamente de empresas americanas, vai tirar os processos contra cidadãos americanos que estão sendo aí vítimas de perseguição e também pessoas protegidas pela lei americana. Não tem nada disso. Então, assim, eu gosto muito dessa ideia da empada, do pastel de evento, porque, assim, olha, galera, falei com o Trump, agora ele não quis, hein? Posso fazer nada, minha parte eu fiz. É mais ou menos isso que está acontecendo. Perfeito. E aí, Ivan, passando para você, o que eu ia dizer? Nós até comentamos aqui antes de entrar ao vivo. Eu dei uma vasculhada nos principais veículos de mídia nos Estados Unidos, zero. Não tem uma única linha nos Estados Unidos agora falando sobre essa reunião do Trump com o Lula. Tipo assim, é algo que os americanos não estão simplesmente ligando para isso. Não tem uma linha. Alguma coisa eu acho que o único encaminhamento é fazer uma nova reunião. Eu acho que é só por isso. Marcamos uma reunião para marcar outra reunião. Exatamente. Mas o que acontece? Eu já vou desmentir a nota. Se do lado americano não tem nada, foi o Lula que ligou para o Trump. Porque se fosse o contrário, a mídia americana estaria sabendo e teria reportado o Trump ligou para o Lula, ou alguma coisa nesse sentido. Tá? Perfeito. Primeira coisa. A segunda, Paulo, que eu quero trazer é... Vamos reconstruir a conversa. O Trump, ok, o Lula quer conversar, vamos conversar. Seja lá quem foi, um A ligou pro B, o B pro A. O Trump, tudo bem, Lula? Tudo. A gente se encontrou lá. E aí? O Lula coloca que quer o fim das tarifas e o fim da Magnitsky, que é disso que nós estamos falando aqui. E o Trump diz, ok, então agora você vai negociar com o Marco Rubio. Não é nem comigo. É a pior notícia que aconteceu para o regime brasileiro. É a pior pessoa para negociar nesse momento é o Marco Rubio, porque o Marco Rubio tem como vice o Christopher Landau, não se esqueçam. Quem vai participar de preparar o Marco Rubio para a conversa vai ser... Ô, Bernardo, pisca de vez em quando, senão eu acho que eu tô falando sozinho, que o Bernardo tem essa mania de congelar na imagem, a gente acha que caiu a internet. Ei, Bernardo. Então, assim, é minha concentração ascético-monástica. Brincadeira, viu, Bernardo? Desculpa a brincadeira. É o pior nome que podia ter para o regime brasileiro a indicação do Marco Rubio. Outra coisa que a nota entrega para a gente aí é que, de fato, o Trump entregou a América Latina na mão do Marco Rubio. Ele é o arquiteto dessa operação naval na Venezuela, a questão de Cuba não precisa nem se falar, e também agora do Brasil. Ele, Marco Rubio, veio a público dizer que desmantelaria o sistema de censura de Alexandre de Moraes. Então é por isso, Bernardo, que o Haddad saiu com cara de quem comeu pastel estragado, porque eles imaginavam que conseguiriam avançar em algum sentido, e o Trump falou, ok, eu até posso tomar um café com o Lula na Malásia, porque não é confirmado ainda que o Trump vá para a Malásia. A gente pode até conversar lá na Malásia, vai rolar química de novo, mas
onde interessa mesmo vai ser com o Marco Rubio. Não se esqueçam, o Marco Rubio estava no prédio da ONU quando o Lula fez aquele discurso. E o rosto, a expressão familiar do Marco Rubio não deixa muita expectativa, muita margem de ilusão para o regime. Foi por isso eles imaginavam que conseguiriam negociar direto com o Trump. E o Trump falou, olha, tá aqui o Marco Rubio, tá aqui o número dele, vocês conversem com o Marco Rubio e o que vocês decidirem está decidido. Só que entre o Rubio e o Trump já está conversado. Eles já sabem o que vão fazer. E não tem como. O Marco Rubio agora, ele vira público tirar a lei Magnitsky. Não tem, foi ele que, tipo assim, com que cara, se ele fizer isso, ele fica sem legitimidade até para continuar no cargo. Não tem mais como voltar. É por isso que a declaração que a gente trouxe daquele senhor que estava falando no UOL, a leitura está correta. Estava em clima de velório ali o vídeo daquele senhor, que ele falou, puxa, o Marco Rubio, fosse o J.D. Vance, paradoxalmente, fosse o J.D. Vance, até abriria ali um espaço para, né, vice conversando com vice. O J.D. Vance não é tão experiente nessa questão toda, mas foi o Marco Rubio. Pior indicação possível, no momento que o Marco Rubio está decidido. A semana passada ele liberou 1 bilhão para combater o marxismo na América Latina, do dinheiro que estava no fundo perdido lá, que seria o equivalente ao fundo perdido, ele designou 1 bilhão para combater a esquerda na América Latina. É com essa pessoa que o regime vai ter que negociar. Então eu vejo um certo pessimismo no chat. Tudo bem, querem ser pessimistas, podem ser, mas há 1 hora atrás eu tenho certeza que nós assinaríamos esse acordo para ter o Marco Rubio negociando pelo lado americano, mas assinaríamos um papel em branco, né, Paulo Henrique? Olha, isso é um ponto importante. Eu já passo para o senhor Sepúlveda, vou só fazer um complemento rápido do Ivan. Isso é importante porque, assim, pessoal, tem que ter consciência que, queira ou não, bom ou ruim, né, a realidade está posta. O Lula ele é o chefe de Estado do Brasil. E ele, enquanto chefe de Estado do Brasil, ele vai conversar com outros chefes de Estado. E para o Brasil, é muito pior no geral para o Brasil, de que não haja essa conversa. Agora, ter uma conversa significa que, nossa, agora os dois são amigos, tudo mudou. As coisas não são desse jeito. Então, assim, não se deixem pautar por... Assim, se vocês, individualmente, sabem o que está acontecendo, estão acompanhando tudo, vocês acham que um governo como o americano, só porque o Lula falou, oi Trump, tudo bem, vamos tomar um café lá na Malásia, as coisas mudam? São muitos os fatores dentro. Então, assim, as pessoas falam muito sobre não ser emocionados de uma maneira jocosa. E eu quero colocar de uma forma caridosa aqui. Não se deixem ter a amígdala sequestrada por qualquer coisa, né? Geopolítica não é linear e as coisas são muito mais complexas, e aqui eu não estou falando isso para gerar xadrez 4D, elas têm muito mais dados, elas têm muito mais atos que precisam ser feitos do que uma simples ligação, e é isso, esse é o ponto, pessoal, é isso que a mídia brasileira faz como propaganda o tempo inteiro, tá? Já começa com propaganda nota, não, porque o Trump ligou para o Lula, duvido, eu duvido que o Trump ligou para o Lula. Eu duvido e muito. Senhor Sepúlveda, por favor, meu caro. O PH, desculpa, pode falar, senhor. Não, eu vou só dar aqui uma informação do Sam Puncher. Minerais críticos não foram discutidos na reunião entre Trump e Lula. O presidente dos Estados Unidos não respondeu diretamente aos pedidos do presidente Lula, como o fim das sanções. Disse só que as conversas vão prosseguir. Ou seja... Que foi o que eu falei. O Lula falou, eu preciso tirar as tarifas e a Magnitsky. O Trump falou, ok, negocia com o Marco Rubio. Com o Marco Rubio. E eu queria só acrescentar esse ponto aí, complementar o que disse o Ivan e agora o Paulo, que é o Marco Rubio, enquanto arquiteto dessa política para a América Latina, e claramente com o desejo de derrubar a ditadura venezuelana e ditadura cubana também, no momento em que o Lula está dizendo que vai apoiar Cuba e que vai a Cuba para apoiar o coisa. Então, o seguinte, não podia ser um interlocutor pior para o governo brasileiro. E eu gostei muito dessa observação do Bernardo, porque essa história do Haddad dizer não, combinamos que nada ia ser dito a não ser a nota, isso mostra que o negócio foi, era preciso dourar a pílula, né? E outra coisa, não sei se perceberam que essa história do encontro com o Lula, com não sei o quê,
Eles estão também na nota, é toda uma enrolação. O Lula disse, não, podia ser na reunião da Ásia, podia ser não sei o quê, mas eu também estou disposto a ir aos Estados Unidos. Está na cara que o Trump convidou para ir aos Estados Unidos e está na Casa Branca. Está na cara. Sim. Paulo, é assim, ó. Ou você vem aqui pessoalmente na Casa Branca, ou você vai ter que negociar só com o Marco Rubio. Entendeu? Eu acho que é uma coisa mais ou menos por aí. Eu estava olhando aqui as notícias, saiu em alguns lugares fora do Brasil apenas, saiu na Reuters há 50 minutos, apenas noticiando assim cruamente o que a nota Mas já diz aqui. Mas a Reuters pegou do G1, Paulo. Bernardo, eu já verifiquei. A Reuters pegou do G1, então pegou do Brasil. Então, exato. E aí saiu na investing.com, numa mídia libanesa e na Bloomberg. A Bloomberg foi a única que deu uma coisa baseada na nota do Brasil, ou seja, não tem nenhuma fonte americana. Não, zero. Zero. Muito esquisito, né? Ou seja, não que não tenha acontecido, mas é muito esquisito eles não noticiarem. Então, a impressão que dá mesmo é que foi assim, sabe, aquela conversa que você disse pro seu amigo, né? Vamos marcar um jantar qualquer dia, né? Ficou essa coisa assim. Vocês querem um termômetro? Mas pelo menos vem tomar um cafezinho em casa, né? Isso, quando? Não, a gente combina por WhatsApp. Vocês querem um termômetro? O dólar, antes da notícia da ligação, caía por questões do mercado, enfim, mas não por causa da ligação, caía 0,3%. Passou tudo isso, saiu a nota do Planalto, o dólar continua caindo 0,3%. O mercado não viu um avanço nas negociações por causa da designação do Marco Rubio, mas principalmente por causa do Marco Rubio, Bernardo. O mercado está fazendo a mesma leitura que a gente está fazendo aqui. Eles estão assistindo o PH Vox. Boa, Bernardo, boa. Não, e essa questão do Marco Rubio tem um ponto. Aqui a gente tem que levar para uma análise mais para o campo que sai da política diplomática e vai para o campo das ações de fato da América Latina. O Marco Rubio, ele tem um panorama na sala dele, com certeza, de quais são os principais agentes revolucionários e assistentes a Cuba. E um dos principais agentes que nós temos em todo o continente chama-se Celso Amorim. E o Celso Amorim, meus amigos, ele defendeu Vladimir Putin e o regime dele abertamente, é um grande defensor da China, é o grande articulador da expectativa de se ter uma moeda regional do BRICS, ele é o grande fiador de Nicolás Maduro e também de Miguel Dias-Canel, e a gente precisa lembrar, o Ivan trouxe essa notícia mais cedo aqui no canal. Paulo, deixa eu só concluir. Deixa só acrescentar a essa lista um ponto importantíssimo. Ele é o grande arquiteto da política anti-Israel. Sim. O Celso Amorim é o grande arquiteto dessa política anti-Israel. Sim. E aí tem o ponto que eu ia trazer, que o Ivan comentou hoje cedo aqui no canal, que os Estados Unidos está começando a fazer um cerco a Cuba, não militar ainda, mas um cerco diplomático, porque Cuba está enviando soldados para o esforço de guerra de Vladimir Putin para a invasão da Ucrânia. Nós já estamos falando disso aqui há quase 2 anos no canal, mas agora oficialmente os Estados Unidos estão tomando providências quanto a isso, né? Então, assim, eu vou ter que concordar aqui com também agora me fugiu o nome do diplomata, mas que falou sobre isso, né? A situação para o governo Lula, se eles vão tentar inflar isso o máximo possível de propaganda, mas é uma nota balofa. Adorei essa definição do senhor Sepúlveda. Gostou desse corte? Então se inscreva no canal para você não perder nenhuma informação aqui rápida e direta para você. E se você quiser ter a geopolítica descomplicada, se inscreva no nosso canal principal também. Idem Vele, idem Nolem.